Olá, crianças! Então, hoje a gente vai dar início ao conteúdo sobre eletricidade. E aí, o que significa eletricidade? A eletricidade é um ramo da biologia que vai se destinar a estudar os conjuntos dos fenômenos naturais que envolvem a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. Então, o que a gente tem? Naturalmente, a gente tem os átomos, como eu tinha falado para vocês, eu até cheguei a falar isso em química, né? Ontem, na aula de química, a gente falou de ionização e a gente acabou falando sobre isso. E os átomos, eles trocam elétrons entre si. Quando um elétron ele ganha energia, ele vai saltando, né? Então, a gente tem lá um átomo e tem as eletrosferas. Então, conforme esses elétrons vão ganhando energia, eles vão saltando as eletrosferas até chegar na camada de valência, que é a camada de maior nível de energia. Então, quando ele chega nessa camada, ele consegue se comunicar com outro átomo. Então, aqui a gente tem um outro átomo e ele pode saltar até mesmo para esse outro átomo. Então, os átomos, né, que formam as moléculas, e essas moléculas formam substâncias, então os átomos é que vão formar as substâncias que vão dar origem à matéria. Lembra que eu falei isso com vocês? Então, toda a matéria na natureza, elas podem estar trocando elétrons. Então, nessa troca de elétrons entre os átomos, o que a gente pode ter? A gente pode ter geração de energia. Então, isso é um fenômeno que acontece naturalmente. Apesar de quando a gente falar de eletricidade, só vira a nossa cabeça o quê? As redes elétricas das nossas casas, não é isso? Então, a gente vê as tomadas, a gente vê como é que acende a luz, né? Como é que a energia chega, como é que eu consigo ligar o carregador do celular e como é que essa energia elétrica chega para a gente. Então, a gente pensa nessa forma, mas a energia elétrica ela já acontece muito antes disso. Ela já acontece realmente de forma natural. Um outro exemplo de corrente elétrica, de uma descarga elétrica, são os raios, que acontecem também de forma natural. Então, a gente tem isso acontecendo na natureza a todo momento. Então, quando a gente fala de eletricidade, a gente está falando das propriedades da matéria. Que propriedades são essas? As cargas elétricas, né? E que são essas cargas elétricas, essas partículas elétricas? Elas são os prótons, falando disso novamente. Prótons são as partículas de carga, a gente dá cargas positivas, e principalmente os elétrons, que são as partículas de cargas negativas. Lembrando que eu falei ontem, né, para vocês, falei de quê? De ionização. O que é ionização? A perda ou ganho de elétrons. E na eletricidade também acontece isso. Um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Então, essa passagem de elétrons de um átomo para o outro é que formam as correntes elétricas. E aí, o que a gente tem? Esses átomos que estão carregados positivamente ou eles podem estar carregados negativamente. Então, para a gente entender também um pouco de eletricidade, a gente tem que entender como é que acontece esse processo de eletrização. Como é que isso acontece? Eu vou falar para vocês isso depois. Para a gente entender como acontece a eletrização, a gente também tem que entender um princípio, que é o princípio da repulsa ou da aproximação. Então, um átomo, ele pode atrair ou eles podem se afastar. Como? Gente, lembra da famosa frase, os opostos se atraem. Esses átomos aqui, as cargas negativas são o quê? Cargas iguais. Ambos estão o quê? Com cargas negativas.
Quando ambos estão com cargas iguais, a tendência é que eles se afastem. Isso é a repulsa. E quando eles têm... Desculpa, eu fiz o contrário. Se eles tivessem aqui carga positiva, carga positiva, carga positiva. E desse outro lado, carga negativa. Então, as faces deles aqui estão com cargas diferentes. Logo, os opostos se atraem. Então, eles vão se atrair. Então, é o princípio da atração e da repulsa. Então, o que a gente tem? Cargas iguais. Aqui em cima, cargas iguais se repelem. O que é isso? Se afastam. E cargas diferentes se atraem. Então, gente, para a gente conseguir, vou aproximar um pouco aqui para vocês verem, tá? Então, cargas iguais se repelem, que é o princípio da repulsão, e cargas diferentes se atraem, o princípio da atração. Então, a gente tem que entender isso para poder depois entender como acontece as eletrizações. É o que eu vou falar para vocês no nosso próximo vídeo, tá? Então, voltando, a eletricidade ela vai depender das partículas elétricas, essas partículas que são propriedades da matéria, tá? E elas vão depender também desse princípio de atração e repulsão que as cargas elétricas possuem. Lembrando que as cargas elétricas são os prótons, partículas de cargas positivas, elétrons, partículas de cargas negativas, e os nêutrons, que são partículas sem carga. E uma outra coisa importante, eu até esqueci de falar com vocês, nêutrons é a mesma coisa. Se eu chegar e falar, eu tenho uma carga neutra, é a mesma coisa que nêutron? Não, não é. Vou falar isso mais uma vez. O que significa falar que eles estão carregados de forma neutra? Que são átomos neutros, ou então eles são carregados de forma neutra. O que é isso? É quando as partículas de prótons, né, as partículas positivas, elas são iguais às partículas de elétrons. O que é isso? As partículas negativas. Então, um corpo ele está na sua forma neutra, um corpo está neutro, eletricamente neutro, quando ele tem a quantidade de prótons e elétrons iguais. O que é isso? Cargas positivas e negativas iguais. A gente fala que está no seu estado neutro, a sua carga está neutra. Então, não está havendo o quê? Uma eletrização. Por quê? Porque a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo.